Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais um especial entrevista aqui na sua Rede Girassol. E falamos de rede porque estamos também a emitir a partir deste momento nos 102.7 Girassol FM, onde também emitimos esta especial entrevista que fazemos toda a quinta-feira aqui na sua Rede Girassol. O nosso convidado de hoje é politólogo, antigo seminarista e também foi deputado infantil. É fundador da organização da sociedade civil Jango Cultural, com sede na província do Ambo. Esta organização é dedicada à defesa dos direitos humanos. Também é o fundador do Partido Liberal, por isso mesmo é também o seu presidente, um partido que foi, digamos que aprovado, foi legalizado, vamos assim dizer, pelo Tribunal Constitucional, isto em finais de janeiro deste ano, com o acórdão a ser publicado em fevereiro. Estamos a falar de um partido com 7 meses de vigência, vamos assim dizer, e o nosso convidado, como disse, é o presidente deste partido. Estou a falar de Euclides Luís de Castro. Farmos essa amena cavaqueira para falarmos sobre o Partido Liberal e, tal como disseste e muito bem, um partido anotado a 29 de fevereiro pela juíza presidente conselheira do Tribunal Constitucional. Muito bem, e conseguimos perceber que estamos realmente diante de um seminarista, não? Um antigo seminarista, com a linguagem que vai também já usando. Luís, queremos começar exatamente por aí. Começou como ativista e a pergunta que fazemos é: quando é que decide deixar o ativismo para atuar como político? Sim, e porquê? Tenho uma longa estrada desde o ponto de vista do ativismo, onde palmilhei durante 10 anos nessas estradas. Em 2017, fundamos uma organização da sociedade civil sediada na província do Ambo, voltada para a defensoria dos direitos humanos. Portanto, fui presidente desta organização durante largos anos, onde pude participar, através desta organização, em formações de liderança e direitos humanos na Universidade de Pretória, na África do Sul. Tive também na Tanzânia, na cidade da Arusha, onde participei em reuniões da Comissão Africana de Direitos Humanos. Entretanto, chegou uma altura que decidimos dar o nosso contributo por via da política ativa. Portanto, a política é, como sabeis, o maior instrumento para a realização da vida das nossas populações. Foi nesse sentido que em 2024 decidimos, eu e mais um leque de jovens, decidimos unir sinergias para que criássemos o Partido Liberal. Isto na província do Ambo, já em Luanda? Na província, não, nesta altura nós reunimos jovens das diversas províncias que compõem o nosso país. Na altura falámos de 18 províncias, das 18 províncias, porque a própria lei dos partidos políticos, a lei 22/10 de 3 de dezembro, lei dos partidos políticos, ela baliza o caminho a seguir para a legalização de um determinado partido político. Não, mas nós perguntamos o pontapé de partida. Surge onde? Da província do Ambo de Luanda. Estamos a falar do único partido, nos últimos tempos, que nasce fora de Luanda. Exatamente. O Partido Liberal teve a sua gênese na província do Ambo. E foi por isso também que, no âmbito daquilo que nós também defendemos como desluandização do país, foi por isso que nós tivemos o primeiro congresso constitutivo na província do Ambo. Portanto, estamos a dizer que nos últimos 10 anos, o Partido Liberal é o único partido que realizou o seu congresso fora de Luanda, fora da capital do país. Por que é que decidiu navegar agora pela política? Bem, como dissemos e muito bem no propedêutico aqui da nossa amena cavaqueira, eu sou um antigo seminarista. Portanto, se não tivesse que servir o sacerdócio como tal, através da igreja, devia fazê-lo de uma outra forma. porque eu entendo, e é essa mensagem que tenho estado a passar para aqueles jovens que estão conosco e sobretudo,
os militantes do Partido Liberal, que a atividade política é uma atividade civilizadora, é uma atividade missionária e uma atividade sacerdotal. Portanto, nós podemos servir o nosso povo através da política, e a política é o maior instrumento para servir o nosso povo. Então, nos doamos para a política no sentido de cuidarmos da vida do próximo. Luís, Partido Novo, de onde é que tiram fundos para sustentá-lo? É uma pergunta recorrente. Em quase todas as entrevistas onde participo, essa questão é sempre colocada. Portanto, nessa altura, nós estamos a andar com os próprios pés, com os fundos dos seus membros. Portanto, nós temos diversos jovens no partido que estão no lado empresarial, e temos estado também a receber alguns apoios de alguns empresários a nível do próprio país. Portanto, são fundos bastante exíguos, que não dá para fazer muita coisa. Entretanto, a irreverência da própria juventude faz-nos ter essa força que brota também do facto de sermos jovens, para levarmos o barco a bom porto. As doações que recebem dos empresários, de que falam sem citar nomes claramente, não vai comprometer ou não implica algum comprometimento do partido para com estas figuras? Naturalmente que não. Naturalmente que não. São pessoas que muitas delas estão também ligadas ao próprio partido, então não comprometem nada. Aliás, estamos a falar de doações, estamos a falar de cotas, como é que... Os partidos políticos, ou seja, a principal renda de todo e qualquer político, de todo e qualquer partido político, são as cotas. Portanto, nós temos as cotas, mas também vamos recebendo aqui e acolá alguma doação de empresários que se revêem com o partido. No caso do Luís, por esta altura, vive apenas como político ou tem uma atividade profissional? Não, eu sou antes de nada e sobretudo, antes de mais nada e sobretudo, alguém que tem uma renda extra ao partido político, ou seja, tem uma veia empreendedora que é anterior ao partido político, e sou também uma pessoa muito voltada ao campo, ao setor primário. Portanto, sou daqueles jovens que sempre olhou para o setor primário como o setor que há de alavancar o país. Desfazendo, Luís é um empresário do setor da agricultura, é isso? Certo. E é também com estes fundos que ajuda a sustentar o partido? Também. Muito bem. Como é que... E vocês têm como linhas de força, estou aqui a recordar de uma entrevista que concedeu, por exemplo, a um grupo de estudantes do Instituto Sol Nascente, na província do Ambo, onde dizia o Luís em particular, que tinham como linhas de força promover reformas estruturais que libertem o potencial económico do país, livre iniciativa como motor do desenvolvimento e também reduzir a máquina do Estado. Como é que o Partido Liberal pretende fazer tudo isso? Bem, o Partido Liberal surge no nosso mosaico político como um partido de centro-direita. Portanto, nós estamos a surgir com um espectro político diametralmente oposto aos partidos anteriores ao nosso. Portanto, nós defendemos o livre mercado, defendemos a iniciativa privada e também defendemos as liberdades individuais. Somos liberais do ponto de vista da economia, porque defendemos tudo isso que eu disse aqui agora, mas também somos conservadores desde o ponto de vista dos valores intrínsecos à Igreja, dos valores intrínsecos à família, e nós entendemos que é preciso esvaziar o Estado, ou seja, nós somos contra aquilo que eu costumo chamar de deep state, o Estado profundo e os seus órgãos parasitários. Podemos aterrar, por exemplo, aqui a nossa realidade. Por exemplo, nós temos das maiores equipas econômicas a nível da região, da nossa região, e quiçá até das maiores equipas econômicas a nível do mundo. Está a falar do governo atual? Exatamente. Portanto, se nós olharmos sobretudo para a atual equipe econômica, entendemos nós que é uma caricatura de excessos. Portanto, existe muito excesso. Nós temos um ministro de Estado para a coordenação econômica, temos um secretário do Presidente da República
para a economia, depois temos uma ministra das Finanças, temos a ministra das Finanças e os seus secretários de Estado, os seus diretores nacionais, os seus delegados provinciais, temos um Ministério do Comércio com os seus diretores provinciais, os seus secretários de Estado, os seus diretores nacionais, portanto, uma equipe econômica que é muito robusta e, no fim do dia, não existem ganhos tangíveis para a nossa economia. E toda essa equipa com os seus taxos, né? Portanto, estamos a falar com salários robustos, com regalias do próprio Estado e alguns desses departamentos ministeriais acabam por ser órgãos parasitários do próprio Estado. Portanto, é preciso Mas como é que se faz isso, Luís? Porque da intenção à prática há aqui um caminho a ser percorrido. Como é que vocês, Partido Liberal, pensam em aplicar esta intenção que é de reduzir, por exemplo, a equipa económica de que falava em instantes? É preciso encurtar essa equipe econômica. Por exemplo, nós estamos a olhar a nível das diversas províncias que compõem o nosso país. Um diretor provincial, por exemplo, tem o delegado provincial das finanças, depois tem o diretor provincial do comércio para o próprio país. E, aliás, um dos grandes calcanhares de Aquiles do atual governo tem que ver precisamente com a equipe econômica. Muito bem, nós voltaremos claramente a olhar para a visão do Partido Liberal quanto relacionado àquilo que é hoje o modelo de governação que se aplica no país. Mas antes insistimos ainda na questão que tem que ver com as vossas linhas de força. O Luís também fala em libertar, digamos que, o potencial económico do país. Como é que se faz isso a olhar para aquilo que é a realidade de Angola? É preciso olhar para o investimento privado, né? Nós temos, aqui mais uma vez, nós olhamos para a robustez, para as gorduras do próprio Estado, porque nós temos um Estado que também participa, ou que participa muito diretamente na economia do país. Nós temos a nível do país administrações municipais, por exemplo, que também vendem adubo, que fazem uma concorrência, por exemplo, e esse é a título exemplificativo, que fazem uma concorrência direta ao empresariado ou ao privado. Portanto, é preciso diminuirmos isso e olharmos para o Estado que cumpra apenas com as suas funções fundamentais, as suas funções principais. Um Estado voltado apenas para a segurança, tanto do ponto de vista externo como interno, um Estado voltado, ou seja, um Estado que regule apenas, portanto, não um Estado que participe excessivamente na economia. Há aqui uma questão, e devíamos tê-la feito no princípio. Luís, antes de fundar o Partido Liberal, militou em algum outro partido? Não, nunca militei a nenhum outro partido, portanto sempre fiz parte da sociedade civil. Em tenridade, ainda na província do Ambo, e acredito que no tempo das hostilidades, fiz parte de um parlamento infantil, mas o parlamento infantil, os seus delegados provinciais, assim como nacionais, eram pessoas que estavam ligadas ao INAC, portanto ao Instituto Nacional da Criança, e não ligadas a um partido político. E por que é que não militou, quando se deu a optar pela política, não militou nos partidos já existentes? Não se reviu neles? Angola nasce sobre o signo do monopartidarismo. De 75 a 1991, a altura que assinou-se os acordos de Bessesse, nasce em Angola a democracia multipartidária. E em 1992 realiza-se então as primeiras eleições multipartidárias. Depois disso acontece aquele interim, né, das hostilidades em Angola, e só em 2008 é que nós voltamos para a normalidade eleitoral. Quando nós voltamos para a normalidade eleitoral, o que aconteceu é que, para participar na vida política do país, tinha-se de ter a bênção de um partido político. Portanto, quando nós tomamos a decisão
de fazer política ativa, nós tínhamos duas alternativas. A primeira, fazê-la através de um partido político que já existia, ou então criarmos a nossa força política. A decisão que nós tomamos é que devíamos criar a nossa força política. Primeiro porque entendemos nós que devíamos, olhando para aquilo que é o espectro político dos partidos que existiam já até a altura da nossa decisão da criação de um partido político, não nos revíamos nessas ideologias. Não é porque quis ser protagonista? Não, claramente que não. Eu defendo veementemente, com todo o respeito que se deve ter pela ideia antagónica nossa, que o socialismo é dos fenômenos mais hediondos que o mundo já conheceu. Portanto, filiar-me a um partido socialista seria trair as minhas próprias ideologias. De que partido está a se referir neste caso? Portanto, estou a me referir dos partidos já existentes no nosso mosaico político anterior. A prática é o critério valorativo da verdade e a prática não mente. Daquilo que nós vemos do ponto de vista comportamental dos partidos anteriores ao nosso, me parece que sejam todos eles socialistas. Daí que nós tomamos a decisão de criarmos um partido com um espectro político diferente. No mais, o Partido Liberal, ele traz um diferencial muito grande. Nós somos um partido político, mas somos também um amplo movimento cívico e moral, porque nós arrumamos uma série de valores e à medida que vamos discutindo esses valores com a sociedade, notamos que há de facto espaço de debate para discutirmos ideias novas. E esses valores têm que ver precisamente com a autorresponsabilidade, com a solidariedade. Portanto, há uma série de valores e nós entendemos, por exemplo, olhando para aqui, para a nossa sociedade, que nós pegamos a solidariedade, pusemos em cima e pegamos a autorresponsabilidade, pusemos em baixo. O que nós temos que fazer é a inversão, ou seja, não estamos a pedir que se abandone a solidariedade, mas que se ponha a autorresponsabilidade em cima. Por quê? Porque quando nós ajudamos alguém, nós não sabemos se essa pessoa há de melhorar ou se fica refém à nossa ajuda. Então, nós temos que meter a autorresponsabilidade acima. Mesmo se olharmos para aquilo que é a nossa economia e chamarmos aqui a autorresponsabilidade, nós vamos ver, por exemplo, e é preciso que se traga aqui esse exemplo. A economia, portanto, as pequenas, as grandes e as médias empresas, elas são da família. E se nós olharmos para as pequenas, médias e grandes empresas, são elas que empregam. E se elas são da família, mais uma vez nós chamamos aqui a colação a questão da autorresponsabilidade. Mas nós também entendemos, capitão, que nós temos um Estado que tem de forma recorrente estado a sobrepor-se ou a esvaziar a sociedade por via da educação. Porque o Estado usurpa a educação da família. A educação é uma área da esfera da família, enquanto a primeira instituição com que o indivíduo contacta. O Estado, ou seja, nós devíamos ter um Ministério do Ensino e não um Ministério da Educação. Mas também entendemos que temos um Estado que pega nos valores da instituição e espeta-os na sociedade. E pega nos valores da sociedade, espeta-os na instituição. O que nós estamos a dizer é que a sociedade é um espaço aberto, onde tudo pode ser negociado, tudo pode ser revisto, tudo pode ser alterado, ou seja, é o espaço pleno da democracia. E as instituições, elas têm valor como autoridade, hierarquia e ordem. Portanto, em bom português, cada macaco no seu galho. Só que nós temos feito diferente e isso esvazia a própria sociedade. E é preciso entendermos também que a crítica social, ela regula melhor a sociedade do que o Estado. Luís, já que é um político que defende
no caso o Partido Liberal, não é? Como é que olha para aquilo que é hoje a política fiscal de Angola, aquilo que tem sido a implementação dos vários impostos que temos hoje? E porque também é empresário, com certeza que também sofre com isso. Nós temos um governo que taxa os pobres para tornar robusta a nossa elite dirigente. Portanto, toda essa política de impostos que nós temos torna cada vez mais robusta a nossa elite dirigente e nunca os pobres. Portanto, a questão do IVA, por exemplo, e outros, eu acho que é excessivo, é um excessivo. Eu não queria dizer esse termo, mas permita-me que eu diga, é um excessivo roubo, porque o governo vai muito ao bolso do pacato cidadão. Nós temos hoje uma pobreza galopante a nível do nosso país. Portanto, temos hoje uma extrema pobreza a nível do país. É inconcebível, por exemplo, que o governo taxe tanto assim o povo, mas isso acaba por beneficiar a nossa elite dirigente e nunca o pacato cidadão. Portanto, é preciso rever as nossas políticas nesse sentido. O vosso partido tem estudos feitos no sentido de que, caso tivesse esta oportunidade, fizesse a alteração daquilo que é hoje a política fiscal que temos, e como o faria? Refere-se à oportunidade de... A questão da política fiscal, porque defende que está a pesar muito no bolso das famílias. Qual é a vossa proposta? Mas, por exemplo, uma das propostas que nós trouxemos à baila é, por exemplo, a redução do IVA de 14% para 7%. Olhar, por exemplo, para aqueles jovens, se nós quisermos efetivamente alavancar o nosso setor privado, sobretudo diminuir o desemprego galopante a nível do nosso país, por exemplo, deixa-me que lhe diga que 75% da nossa densidade populacional é jovem. 50 jovens dos 15 aos 24 anos de idade. E 54% desses jovens são desempregados. É que não há incentivo nenhum para que o jovem comece o primeiro emprego. E quando o jovem começa o primeiro negócio, o que acontece é que tem logo a AGT às suas portas para começar a taxá-lo. Uma das propostas, por exemplo, que nós, enquanto Partido Liberal, trazemos é, por exemplo, que se dê uma moratória de 5, 10 anos a jovens que comecem com o primeiro negócio. Mas qual é a relação que faz da redução do IVA, que falava de 14% para 7%, com a questão da taxa de desemprego? Como é que se pode fazer esta relação? Não, porque o IVA asfixia, no atual modelo, com 14%, ela asfixia o empresário local. O empresário fica asfixiado, portanto, acaba por... Hoje nós notamos, por exemplo, se for fazer uma estatística de 2017 a 2025, há muitas empresas que acabaram por fechar. Por culpa do IVA? Exatamente, porque os impostos são elevadíssimos. O IVA não tem o retorno como devia ter. Portanto, e o que nós costumamos a ver, e aliás acompanhamos aquele escândalo na AGT, é que o IVA serviu também, aquele valor que é taxado do IVA, para que enriquecesse meia dúzia de chicos espertos ligados à administração tributária. Portanto, é preciso rever isso com alguma responsabilidade. Mas este não é exatamente o propósito do imposto sobre o valor acrescentado do IVA? Esta redução, diminuir estes custos de vida às famílias e às empresas? Mas acredita o capitão que há aqui uma diminuição do custo de vida das famílias às empresas? Portanto, o reembolso, o retorno do IVA é excessivamente burocrático. E o que é que representaria este 7%, por exemplo, no bolso das famílias? O que é que representaria esta redução faz toda a diferença. Para a economia? Faz toda a diferença no bolso das empresas. Mas fala porque vocês têm já estudos feitos e daquilo que seria o impacto na vida das famílias, quanto é que, por exemplo, se pouparia?
Temos estudos aprofundados em relação a isso. Nós temos Pode dar-nos um exemplo assim muito rápido? Temos estudos aprofundados em relação a isso e nós vamos apresentar muito brevemente esses estudos, porque nós estamos nessa altura já a trabalhar no nosso programa de governo que terá três siglas. DPL, que é desburocratização, privatização e liberalização. Portanto, futuramente, ou seja, em breve, nós iremos apresentar esses estudos. Tem aqui um espaço para poder fazê-lo também de forma rápida. Vamos fazer no momento oportuno. Hemos de fazê-lo aqui e nessa altura nós vamos bater as vossas portas para podermos passar aquilo que é o nosso programa de governo. Luís, enquanto partido de direita, quais são as vossas políticas para os setores da educação, saúde? Bem, primeiro nós não olhamos para a educação como tal, e eu disse aqui no propedêutico da nossa entrevista, porque nós olhamos para o ensino, porque nós entendemos que a educação é uma área da esfera da família. E que políticas são essas para o ensino? Nós temos hoje uma educação, ou seja, e ainda temos educação, nós temos um ensino que não liberta em Angola. Temos um ensino que não cria pessoas ou cidadãos analíticos e críticos. Então, nós temos que melhorar isso. Mais do que isso, não haverá alguma melhoria significativa no setor se não melhorarmos aquilo que é a condição de trabalho dos próprios docentes. Mas aqui estaríamos, neste caso do ensino, a falar de um mercado aberto ou de uma responsabilidade do Estado, do Governo? A questão do ensino. Não tem de haver aqui conjugação de esforços. Estamos a falar do ensino como uma área de responsabilidade do governo, mas também um mercado aberto. Portanto, tem de haver aqui uma harmonia entre o privado e o público. Não há... Como já existe hoje em Angola, hoje, por exemplo, nós temos muitos colégios, temos muitas universidades, sabe que em 2010 foram criadas muitas universidades a nível do país, por exemplo, a nível da província do Ambo foi criada a Universidade José Eduardo dos Santos. É satisfatório, pese embora o surgimento das novas universidades não tenham acompanhado o binômio quantidade versus qualidade, ou seja, há hoje a proliferação de mais universidades a nível do país, mas do ponto de vista qualitativo baixamos muito. A qualidade saúde já não é a mesma coisa. No caso da saúde, também seria uma responsabilidade do Estado, no caso do Governo, ou aqui também estaríamos a falar de um mercado aberto e que se aposta na questão das seguradoras para que possam depois sustentar as necessidades da população? Não, é um mercado aberto, mas sem o Estado descurar daquilo que são as suas responsabilidades. Mas vocês defendem o liberalismo. Sim. Como é que vai se correlacionar tudo isso? Sim, continua liberal, não deixa de ser liberal, porque o Estado tem de cuidar das suas responsabilidades primescas. Por exemplo, até onde é que iria a responsabilidade do Estado? Das suas responsabilidades principais. Por exemplo, o Estado tem a responsabilidade de fiscalizar, né? De monitorar. Hoje, por exemplo. Depois tem a questão, por exemplo, das asseguradoras, né? que vão fazer esse intercâmbio, essa ligação entre os privados e o próprio Estado. Portanto, deve haver aqui uma conjugação de esforço, uma harmonia sinfônica entre o próprio Estado e os privados e os entes privados. Mas olhar, sobretudo, mais por aquilo que são os entes privados. Sabe que eu ando muito só daquele tipo de líderes que palmilha o país. Eu sei que esteve a fazer visitas em algumas unidades hospitalares. E que suja os sapatos. E sempre que vou a uma província, e agora estive no leste do país, onde visitei algumas unidades sanitárias primárias, e o que se vê a nível dessas unidades sanitárias primárias é uma vergonha absoluta. Hoje, por exemplo, se o indivíduo, se o cidadão apanha um paludismo, é uma autêntica certidão de morte, porque o cidadão vai para um posto primário de saúde, não sabe se volta a casa bem.
No mais, pode também regressar com outras doenças. Eu visitei o mês passado um hospital e pela primeira vez no país de novembro de 75 eu vi um hospital a céu aberto, onde os pacientes dormem num quintal na província de Benguela, no município do Dombe Grande. Quer dizer, uma clara violação dos direitos humanos que são tutelados pela Carta Magna e vede que Angola é também signatária da Carta Africana dos Povos e dos Direitos Humanos. Luís disse, passou por várias unidades hospitalares e circulam vídeos seus também a dar nota disso mesmo. Estas visitas ajudaram-no, enquanto presidente destes partidos, enquanto Partido Liberal, a desenhar ideias políticas que podem reverter a situação atual rapidamente? Claramente que sim, mas quais seriam essas políticas? Quais seriam essas ideias? Mais do que... Vamos aqui falar de forma concreta e não só de... Mais do que desenhar ideias, o que se passa é que o que se deve pedir nessa altura ao partido que sustenta o governo e aos membros do executivo é que haja mais empatia, porque o que falta, o que se nota é apenas a falta de empatia. Portanto, e nós costumamos dizer que precisamos construir o homem novo. E a construção do homem novo, porque em 2002, quando Angola assinou os acordos... Voltamos à solução. Qual seria a solução? Eu vou lá chegar lá. Vou lá chegar lá. E uma das soluções é precisamente ter empatia, né? É precisamente ter amor pelo povo que se governa. Porque se nós tivermos amor, nós mudamos num ápice aquele tipo de condições. Porque diz-se a miúdos que há um investimento colossal na saúde em Angola. Mas nós estamos a construir hospitais de grande porte, mas nós não estamos a olhar para as unidades sanitárias primárias. E é aqui também onde se coloca, por exemplo, o calcanhar de Aquiles. E é onde o Partido Liberal, por exemplo, quando for governo, há de investir com alguma propriedade nas unidades sanitárias primárias. Por exemplo, se um indivíduo que vive no bairro da Fubu, em Luanda, tem, por exemplo, apanha um paludismo, não tem necessariamente de sair do bairro da Fubu e ir a um hospital a Zancote Menezes. Ele, a nível do seu bairro, tem de ter resposta. E como é que se dá essa resposta? Investindo nas unidades sanitárias primárias. Ok. Nós vamos continuar esta conversa daqui a pouco. Precisamos fazer um rápido intervalo. Está a acompanhar o especial entrevista aqui na sua Rede Girassol, TV e Rádio. Na rádio estamos na posição 102.7 e aqui estamos nos canais 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e também 508 da DSTV. Voltamos daqui a pouco com a especial entrevista. Estamos a conversa com Luís de Castro, é o presidente do Partido Liberal. Estamos de regresso para a segunda parte do especial entrevista. Boa noite a si que nos acompanha na Girassol FM 102.7 e estamos também aqui no canal 7 da ZAP, 54 da TV Cabo
e 508 da DSTV. Estamos igualmente também nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Estamos à conversa hoje com o presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, um partido que existe desde finais de janeiro, quando foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional, de acordo com o acórdão assinado pela juíza-presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso. Luís, falava de liberalismo, são defensores do liberalismo económico. Qual será a relação do Partido Liberal com os ricos? Bem, a ligação do Partido Liberal com os ricos deve ser boa, né? Os ricos são efetivamente criadores de empregos, portanto é a nata que cria empregos a nível de qualquer país. Mas a nossa relação deve ser boa com ricos e com pobres, portanto, e fazer dos pobres ricos. O que nós queremos fazer a nível de Angola, sobretudo, é tornar os pobres cada vez mais ricos. Portanto, investir sobretudo na nossa juventude, para que a nossa juventude, olhando para aquilo que é o investimento que deve ser feito no setor privado, olhando para a iniciativa privada, tornar a nossa juventude cada vez mais como pessoas que possam investir e criar empregos. Quando nós temos a redução da carga fiscal, está a olhar para os ricos ou para os pobres? Nós temos uma série, por exemplo, temos uma série de projetos, empregos jovens e empreendedorismo, que tem que ver, por exemplo, com a autonomia financeira e produtiva da própria juventude, por exemplo, incentivos fiscais com jovens, redução de impostos por 5 anos para empresas fundadas por jovens até 35 anos, criação de zonas francas jovens, com espaço com infraestruturas básicas para startups, microempresas lideradas por jovens, microcréditos com garantias mistas, programa de crédito rural e urbano com garantias compartilhadas entre o governo e os bancos, educação técnica profissionalizante alinhada às necessidades do mercado, agroindústria, energia, construção e tecnologia. Portanto, é uma série de projetos que o Partido Liberal traz e gizou para a juventude, no sentido de tornar a nossa juventude, fazer com que a nossa juventude tenha autonomia econômica e financeira, dar cada vez mais... Este documento, as ideias que acaba de apontar, tem muito a ver com partidos socialistas, ideias de esquerda. Não. Promover a autonomia financeira e produtiva tem que ver com... Mas este protecionismo não é do socialismo que critica? Não há aqui protecionismo. O que nós estamos a fazer é criar, o que nós queremos fazer é criar, não tem nesse documento nenhum input que o torna, que tem que ver com protecionismo ou com paternalismo, não. Nós estamos a dar inputs para que o jovem possa começar o seu primeiro negócio, para que o jovem possa se tornar rico. Porque o nosso objetivo primeiro é fazer com que o jovem tenha uma alufada de ar fresco, para que o jovem seja autônomo do ponto de vista econômico e financeiro. Portanto, para que isto aconteça, é preciso criar uma série de incentivos para que o jovem possa começar o próprio negócio. Portanto, não estamos a falar aqui essencialmente nem de paternalismo, nem de qualquer outra coisa que esteja ligada ao socialismo. Muito bem. Como é que o Partido Liberal, que propostas tem, já aqui falava de questões que têm que ver, por exemplo, com a empregabilidade, mas como é que vocês olham para a juventude? Nós costumamos a ver hoje, por exemplo, a nossa elite dirigente a dizer que os jovens são o futuro do país. Portanto, nós olhamos para os jovens como o presente. Os jovens não são o futuro do país. A juventude é hoje. Os jovens são o presente do país. Portanto, nós olhamos para a juventude como as vozes e os rostos dos próximos 50 anos do país. Portanto, os jovens são a força motriz que há de construir os próximos 50 anos do país. Os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, nas mais distintas forças políticas que compunham o nosso mosaico político, construíram os 50 anos de país que nós temos hoje.
A juventude tem a responsabilidade de construir os próximos 50 anos do país. Mas se nós olharmos para a juventude com alguma responsabilidade, portanto, é preciso dar a essa juventude alguma alofada para que ela possa continuar no país e uma educação que liberte, uma educação que torna o próprio jovem liberto, primeiro. Segundo, continuamos a ver jovens a saírem do país para sonharem noutras geografias do mundo e é preciso nós criarmos incentivo para que os jovens fiquem no país e continuem a sonhar nesse país. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso que o jovem não continue na periferia da história. O jovem tem de fazer os próximos 50 anos do país. Como é que o Partido Liberal pretende fazer isso? Fazer com que os jovens não deixem o país, fazer com que os jovens acreditem no país? É criar oportunidades para que o jovem possa ter emprego, criar oportunidades para que o jovem possa empreender, criar oportunidades para que o jovem possa ter aqui a nível do país uma educação que liberte, para que o jovem possa ter a nível do país uma educação que o prepare para o mercado de emprego. Que infelizmente hoje a nossa educação, e aqui quando digo educação estou a falar de ensino e não precisamente de educação, o nosso ensino não liberta, o nosso ensino não prepara o jovem para o mercado do emprego. Então, aqui paradigmas que têm que ser mudados urgentemente para que o jovem continue no país. Mais do que isso, nós temos estado a fazer uma peregrinação pelo país, de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau, no sentido de conversarmos com o jovem para percebermos quais são as reais dificuldades do jovem, porque não se pode gizar políticas públicas voltadas para a juventude sem estar com esses jovens lá onde eles residem para saber quais são os seus reais problemas. E o que é que já ouviu desta juventude? Porque os problemas da juventude não são homogéneos, são heterogéneos. O problema do jovem hoje que reside na Maianga não é o mesmo problema do jovem que vive, por exemplo, no Nambuangongo, do jovem que vive no Curoca. Então é preciso nós sujarmos o país, estarmos próximos desses jovens para ouvirmos o real problema e reais preocupações desses jovens para que possamos melhor resolver os problemas da juventude. E quais são as reais preocupações que já teve a oportunidade de ouvir dos jovens? Precisa efetivamente a participação da própria juventude. É daí que nós, enquanto Partido Liberal, temos estado a fazer o convite à juventude de caminharem conosco para juntos resolvermos esses problemas que afligem a juventude. Porque nós temos no nosso ideário político um axioma que é superlativamente importante, que ele diz: somos a nossa própria esperança. Portanto, isso é um convite para que o jovem não terceirize a construção dos próximos 50 anos do país, para que o jovem não terceirize a resolução dos seus próprios problemas. O jovem tem de participar na resolução dos seus próprios problemas. É um convite, como disse, para que o jovem se junte ao Partido Liberal e junto podemos resolver os problemas paulatinamente, gradualmente, mas também devolver uma alofada de ar fresco à nossa juventude, Luís, para que possa sonhar em território nacional. Fala insistentemente nos próximos 50 anos de Angola. Que Angola temos aos passados 50 anos de independência? Bem, se há 50 anos nós expulsamos o colonizador do nosso país, gritamos liberdade, dançamos nas ruas. Hoje, 50 anos depois, somos nós a irmos ao encontro do colonizador. Os jovens, e alguns jovens até muito bem formados, saem do país para irem buscar sonhos em outras geografias do mundo. Portanto, hoje nós temos uma Angola onde a pobreza é galopante, onde a classe média alta desapareceu. Nós hoje temos apenas duas classes em Angola, os pobres e os ricos.
e os ricos, quase todos eles ligados à elite dirigente do país, portanto, muitos desses ricos feitos com a usurpação do erário, e não são ricos construídos no trabalho, como diz o nosso hino nacional, construir no trabalho o homem novo. Portanto, nós temos um país onde os jovens estão a apanhar nos contentores de lixo, onde os jovens, sobretudo a jovem mulher, têm de passar pelo teste do sofá para encontrar um emprego. Portanto, a situação é triste, punge o coração, por exemplo, andar pelas artérias da cidade, e não estamos a falar, por exemplo, pelas periferias da cidade de Luanda, estamos a falar do casco urbano, punge o coração passar por aí e encontrar jovens com idade economicamente ativa, com uma força de trabalho que deviam emprestar para o país, estarem nos contentores de lixo, porque a realidade é péssima, não existem oportunidades para os jovens e muitos deles têm, como já dissemos, que sair do país para sonhar em outras latitudes do mundo. Este é o resumo que faz dos 50 anos de independência? Claramente que se pode dizer outras coisas. Por exemplo, temos hoje 23 anos de paz, uma paz que não devia se resumir apenas no calar das armas. A paz devia ser tangível, por exemplo, na mesa dos angolanos. Portanto, é uma Angola que não me alegra, que não alegra a muitos jovens com quem temos estado a contactar, jovens com quem temos estado a conversar. Veja uma coisa, por exemplo, 50 anos depois, 50 anos de independência, e no ano em que Angola há de comemorar o jubileu da independência, e vamos gastar exorbitantes somas de dinheiro com o jubileu, com essa festa da independência, acha que é crível, cai bem para si enquanto jornalista... Não, aqui eu faço perguntas e o convidado responde. Cai bem para si enquanto jornalista, por exemplo, que jornalistas ligados à comunicação pública tenham de ameaçar fazer greve para melhorarem as suas condições salariais, o seu modo de vida, portanto, para levar um outro ar, um outro oxigênio às suas famílias. Portanto, há ainda muito que se fazer no país de 11 de novembro de 1975. Não se fez nada de bom nestes 50 anos? Eu não digo que não se fez nada de bom, mas há ainda muito que se fazer, sobretudo também na construção do homem novo. Dizia eu que em 2002, depois da assinatura dos acordos de Luena, portanto, a nossa elite dirigente na altura correu rapidamente para o Ocidente para buscar um crédito. Infelizmente não conseguiu o crédito no Ocidente, mas a China conseguiu conceder esse crédito. Portanto, esse crédito serviu essencialmente para duas coisas. Primeiro, para criar uma elite rica, né? Criar uma elite econômica e financeira a nível do país, que foi criada com a usurpação do erário. E, segundo, reabilitar algumas cidades capitais do país desde o ponto de vista do betão. Mas nós nos esquecemos do essencial, que era a construção do homem novo. Portanto, nós tínhamos que construir o homem desde o ponto de vista dos seus valores absolutos. Luís, o valor absoluto da verdade, o valor absoluto do amor ao próximo, o valor absoluto da justiça, porque é precisamente isso que falta, é construirmos uma elite dirigente que tenha empatia, que tenha empatia pelo próximo. Deixa-me só fechar. Já lhe devolvo a palavra, porque temos mesmo de avançar para outros assuntos que temos aqui ainda no nosso alinhamento. Dizia, para fechar esta questão dos 50 anos, depois de tudo que disse, esta festa deve ou não ser comemorada? Os 50 anos devem ou não ser comemorados? Sim, voltando à vaca fria, mas bastante leiteira, que tem que ver precisamente com os 50 anos. A festa precisa, sim,
temos que comemorar, né? É importante que comemoremos, mas não com tanta pompa e circunstância como se faz. Por exemplo, nós estamos num país de pirâmide invertida, gasta-se exorbitantes somas de dinheiro com aquilo que não se devia gastar. Por exemplo, gastar 10 milhões ou 15 milhões de dólares para trazer uma equipa da Argentina, acha que é prioridade? Isso só cabe na cabeça de dirigentes, por exemplo, que usam um relógio de 70 mil euros quando o povo padece de tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que sim, devíamos comemorar, mas devíamos comemorar, não precisamos tanta pompa e circunstância para comemorar. Por exemplo, o que é que uma seleção da Argentina, por exemplo, há de mudar na vida do pacato cidadão? Traz comida à mesa, torna o angolano mais feliz? Claramente que não. Falou de cidadãos angolanos e particularmente jovens que têm estado a deixar o país, mas também entram cidadãos estrangeiros para residir em Angola, para fazer negócios. Como é que o partido, ou qual é a visão do Partido Liberal sobre este processo todo de imigração? Bem, primeiro nós defendemos que há de chegar um momento que tem de haver uma imigração regulada a nível do país, uma imigração por cota. Por exemplo, aquilo que se vê, aquele mercado a céu aberto, por exemplo... Estamos mais perto ou mais longe deste momento? Estamos mais longe. Hoje nós temos as nossas fronteiras escancaradas e os cidadãos de outros países entram em Angola como quiserem, quando quiserem. Portanto, é preciso termos um controle maior sobre as nossas fronteiras. E o exemplo mais acabado é o Banco Nacional de Angola que nós temos, por exemplo, no Martes do Kifangondo. Então, é preocupante o que nós temos lá. Agora, é preciso também aqui dizer que eu não concordo com o que disse, que vemos muitos cidadãos estrangeiros a virem para Angola para investir. Angola não é um país seguro para investir. Portanto, todo esse enredo que nós trouxemos aqui à baila deita por terra essa narrativa de que há muita gente a investir em Angola. Não, há muita gente a fechar empresas em Angola e a voltar para os seus países, sobretudo porque não existe segurança jurídica a nível do nosso país. E hoje a corrupção é partilhada entre algumas pessoas muito ligadas ao titular do Poder Executivo e ao Poder Judicial. Hoje o Poder Judicial é o antro da corrupção. E onde não há segurança jurídica, naturalmente que os investidores não vêm. Mas disse que a porta está escancarada para que qualquer um entre como quiser. Ou está escancarada para sair? Não é investidores. Além de investidores, há também quem vem para Angola para residir. Quando eu digo escancarada, não é para investidores. Hoje, aquelas pessoas que investiam, por exemplo, no país, aqueles empresários que vinham, por exemplo, do Ocidente ou de alguns países que, do ponto de vista de desenvolvimento, estão acima de Angola, estou a me referir em África, então essas pessoas têm estado a desistir. Eu falo com muita gente que tem estado a pegar o pouco que ainda tem a nível do país e ir-se embora, porque também não conseguem expatriar recursos, aquilo que ganham aqui eles não conseguem expatriar para o seu país. Então, eu não acho que haja aqui. E toda essa economia, essa diplomacia econômica que o Presidente da República tem feito com as suas excessivas viagens caem por terra se não melhorarmos do ponto de vista jurídico e judicial. Já agora, se a nossa justiça não melhorar. Como é que avalia o desempenho da oposição política? Bem, eu penso que temos que fazer mais. A oposição tem que fazer mais, tem de estar mais voltada para aquilo que são a resolução dos problemas, a advocacia da resolução dos problemas prementes das nossas populações e não uma oposição, por exemplo, que mais preocupada em degladiar com o partido que sustenta o poder. Há momentos certos para fazê-lo, mas tem de ser uma... Ter coligação com a oposição que temos hoje?
Claramente que se houver linhas de forças no mesmo sentido, sobretudo na realização do povo angolano, claramente que estaríamos dispostos a fazer uma coligação. Mesmo esta oposição sendo de linhagem socialista, tal como disse na primeira parte. Por isso é que eu disse... Porque dizia que daquilo que acompanha todos os partidos que temos em Angola está esta linhagem. Daí que eu tenha dito que é preciso que haja um objetivo comum. Portanto, nos sentarmos e traçarmos uma linha que não vá no campo do socialismo. Tal como eu disse, o socialismo, no meu entender, é dos fenômenos mais hediondos que o mundo já conheceu. Agora, é preciso que tracemos políticas, sentemos e tracemos políticas que não vão no âmbito do paternalismo, do assistencialismo, políticas socialistas. Portanto, é possível sim sentar, é possível cedermos, existir aqui cedências de parte a parte, se no fim do dia o objetivo for realizar Angola e os angolanos. Tem estado a dialogar com esta oposição existente? Nós dialogamos com todos, dialogamos com a oposição, dialogamos com a posição, porque é preciso que Angola invista seriamente no diálogo e na diferença. É preciso desarmar as nossas mentes e tem de haver aqui um diálogo. Os partidos políticos, eles devem olhar um para os outros como adversários políticos e não como inimigos, porque no fim do dia, o papel de todo e qualquer partido político deve ser realizar Angola e os angolanos. Ademais, para qualquer angolano de bem, no concerto das nações modernas, o seu primeiro partido político é Angola. Luís, e porque estamos aqui a falar de um partido liberal, como é que vocês olham para temas polémicos ou de alguma forma sensíveis? Por exemplo, a questão que tem a ver com o aborto, a questão que tem a ver com a legalização do consumo da liamba, por exemplo, e também com a questão do homossexualismo. Bem, isso são temas sensíveis e tal como nós dissemos, e eu disse isso variadíssimas vezes no introito da nossa conversa. Mas agora queremos de forma bem mais direcionada. Como pediu-me para que seja lacônico, Exatamente. para que seja pragmático, vou responder-lhe de forma pragmática, para satisfazer aquilo que é o seu pedido. Nós somos liberais desde o ponto de vista da economia. Portanto, mas somos conservadores desde o ponto de vista dos valores intrínsecos à Igreja, dos valores intrínsecos à família. Portanto, se conhece aquilo que são as ideias da Igreja em relação aos temas que me coloca, há de saber qual é o posicionamento do Partido Liberal. Mas a governação não tem sua relação com a Igreja. Não, O Partido Liberal está a governar. Como é que vai olhar para temas como o aborto, por exemplo? Eu não disse... E aqui olharmos para políticas concretas. Não disse que temos apenas relação com a Igreja. Disse-lhe, e reitero, repristino o que disse, nós somos conservadores desde o ponto de vista dos valores. O que portanto, significa, quer dizer que condenam essas ações, não são a favor. A questão da legalização da liamba, por exemplo, nós não somos a favor da legalização da liamba, não somos. Nós somos, por exemplo, o modo como se usa hoje o estupefaciente, portanto, distorce aquilo que é o comportamento da própria juventude, sobretudo a juventude. Portanto, qualquer pessoa de bem não há de concordar com isso. Não estou de acordo que se legalize, por exemplo, a liamba. Não é um campo em que o Partido Liberal há de trazer para as suas linhas de força. Muito bem. O Partido Liberal está preparado para eleições autárquicas? Caso aconteça em 2026? É das nossas maiores advocacia. Portanto, é preciso descentralizar o país, é preciso que haja autarquia. Estamos muito atrasados em relação às autarquias locais. Vede que a lei constitucional já previa a materialização das autarquias locais.
A Constituição de 2010 também prevê a materialização das autarquias locais. Portanto, é um imperativo que tenhamos as autarquias locais. Estamos sim preparados. E é bom porque as autarquias locais também vão significar partilha do poder, porque não acredito que um partido vá ganhar em todos os municípios que o país tem. O que é que o Partido Liberal mudaria na Constituição que temos hoje? Os excessivos poderes do Presidente da República. É preciso mudar os excessivos poderes que o Presidente da República tem. Tudo o resto está bem? Sim, nós temos até uma Carta Magna que é bonita, falta apenas materialização. Portanto, assim, numa primeira vista, o que nós mudaríamos são os excessivos poderes do Presidente da República. Diz-se, e eu ouvi um constitucionalista até que dizem a miúdo que é o pai da atual Constituição, que o antigo Presidente da República havia dito que a atual Constituição foi feita ao casaco do seu substituto, portanto, à medida do seu substituto. Mas é preciso mudarmos isso, é preciso mudarmos os excessivos poderes do titular do Poder Executivo a nível da Constituição. Quais são as aspirações do Partido Liberal para as eleições de 2027? E lhe pergunto também se vão participar como partido de protesto. A vocação de todo e qualquer partido é ser poder. E se nós olharmos aqui para aquilo que é o número, né, a rácio da nossa densidade de população votante é sobretudo jovem. Portanto, se nós estivermos ao lado dos jovens, se nós caminharmos com jovens, se nós fizermos o pacto geracional para reivindicarmos o poder, como temos estado a fazer com as distintas organizações da sociedade civil, é possível que o Partido Liberal seja poder em 2027. E já dizia o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Está a dizer que vão como um partido de protesto porque, nesta conversa, o Luís não apresentou-nos projetos ou políticas concretas, por exemplo, daquilo que o seu partido faria para a juventude, números, ideias concretas daquilo não, que nós apresentamos, por exemplo, a questão que tem a ver com empreendedorismo, que é uma questão muito ligada à juventude, mas nós temos um projeto riquíssimo e muito amplo para a juventude e que não se esgotava nos parcos minutos de tempo que temos aqui. Portanto, se voltarem estamos aqui há mais de uma hora. Se voltarem a nos dar mais tempo, nós podemos efetivamente apresentar aquilo que são as nossas linhas de força para a juventude, sobretudo o programa que nós estamos a agizar, o nosso programa de governo, que nós estamos a agizar para apresentá-lo muito antes das eleições de 2027. O nosso objetivo é sermos os primeiros a apresentarmos o nosso programa de governo. Estamos a trabalhar nele com muita responsabilidade, com muita cientificidade e, sobretudo, trazendo nele aquilo que é a realidade fática, o modus vivendi das nossas próprias populações. Aqui, mutatis mutandis, ou seja, com as devidas adaptações. Luís, já foi o Partido Liberal e o Luís em particular acusado ou chamado de constituir um partido satélite para o partido que governa? Naturalmente que sim, já fomos, sobretudo na gênese do próprio partido, ou seja, depois da anotação do partido, mas eu costumo... A gênese do seu próprio partido? Do partido, sim. Mas eu costumo dizer na gênese, estou a dizer quando o partido foi criado. Mas eu costumo dizer que eu não faço linhas vermelhas à democracia. E quando pensar diferente é o ponto de união, ninguém mais ganha senão a nação. Portanto, há um descrédito muito grande hoje das instituições, e todas elas de forma genérica, e quando, por exemplo, o Tribunal Constitucional legaliza um determinado partido político, há essa desconfiança, porque costumo dizer também que nós construímos Angola, infelizmente, respondendo à pergunta, por cima não é? da desconfiança. Não é? Claramente que não.
Portanto, eu teria a oportunidade de fazer parte de qualquer um outro partido a nível do país, qualquer outro partido que compõe o nosso mosaico político, o nosso areópago político, teria a oportunidade de fazer parte de qualquer um. Declinei os convites que me foram feitos. Portanto, um jovem como eu é um jovem que tem aspirações, é um jovem que tem responsabilidades acrescidas e que tem um legado a deixar. Portanto, não é um jovem que seria caudatário de outras forças políticas, tanto o partido na oposição como os partidos na oposição como nós. Não, há um sonho, nós temos um sonho, a construção de uma Angola melhor, a construção... E de onde é que vem esta acusação? Do partido da oposição, da sociedade civil? De onde é que vem? Da construção, um jovem que tem o sonho da construção de uma Angola, onde tem uma Angola com estradas que conectam, saúde que cura, Vamos voltar a justiça que julgue. Agora, onde é que vem De onde vem esta acusação, Luís? Dos partidos da oposição, da sociedade civil, do próprio partido que governa? Vem de angolanos. Agora, são ligados a determinados partidos políticos. Eu prefiro não entrar nessa querela desnecessária. Eu acho que são querelas de infantário e que não devem ser trazidas à baila, nem devem usurpar a minha atenção. Muito bem, Luís de Castro, nós queremos agradecer por ter acedido ao nosso convite e por estar aqui nesta 1h e mais 10 minutos, mais ou menos, a conversa connosco. Queremos contar consigo em próximas oportunidades. Foi uma honra muito grande estar aqui. Quero agradecer também por esse papel que tendes feito de ouvirdes as mais distintas lideranças dos políticos que compõem o nosso areópago político. É, de facto, estão a prestar um bom papel à democracia e estou superlativamente grato e creio ser, de igual modo, intérprete da gratidão daqueles que me antecederam neste programa. Muito bem. Assim que nos acompanhou na rádio e também na televisão, nós queremos agradecer igualmente pela sua companhia. Na próxima quinta-feira voltaremos para mais uma edição de Especial Entrevista. Teremos aqui um outro convidado, falaremos sobre um outro assunto ou diversos assuntos. Muito boa noite, bom descanso e até quinta-feira.